Olá, meu nome é Carmen, eu sou pastora da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular e eu estou aqui para falar para você como nasceu o movimento Mães que Vão Além. Eu creio que este movimento é um movimento que nasceu primeiramente no coração de Deus. Pela maneira como tudo aconteceu, eu só posso crer desta forma. E tudo que nasce na intercessão, nasce na oração, é algo que nos leva a orar sobre isso. E este movimento fala de mães que oram pelos seus filhos. Então foi assim, numa manhã nós estávamos reunidas em um grupo de oração que se reúne semanalmente para orar e interceder pela igreja e por questões que envolvem a igreja. E num determinado momento a pastora Jane Camargo teve uma visão. E nesta visão, ela compartilhou conosco, e mais especificamente comigo, ela disse: eu tive uma visão, e a visão é a seguinte: eu via mães entrando pela porta principal da igreja, e estas mães, elas se posicionavam à frente do altar, e ali à frente do altar haviam mulheres e líderes que ministravam na vida delas, e você estava no altar e do altar você orava por elas. Essas mães traziam na mão um nome dos seus filhos, e à medida que elas eram ministradas, elas também recebiam algo. Só que eu não sei o que elas recebiam, mas eu creio que você vai estar orando e Deus vai estar mostrando para você o que elas recebiam na mão. Então eu saí dali muito feliz pelo mover de Deus, por tudo aquilo que Deus tinha feito naquela manhã. Foi uma presença muito especial de Deus. E eu fui para casa assim alegre, mas ao mesmo tempo preocupada, porque eu tinha uma responsabilidade de ouvir Deus e ouvir de Deus o que as mães recebiam nas suas mãos. Isso aconteceu no final de março de 2018, e nós estávamos quase entrando em abril e logo se aproximava o Dia das Mães. Então nós pensamos que era algo que Deus tinha para as mães da primeira igreja, algo que deveria acontecer inclusive nos Dias das Mães. Mas nós continuamos a orar e eu buscava muito a Deus em oração para ouvir Deus nas madrugadas. Então eu levantava pela madrugada e eu orava e dizia: Deus, as mães têm nomes dos filhos nas mãos, mas elas recebiam algo. O que elas recebiam? Fala para mim, me orienta, dirige para que eu possa estar em linha com aquilo que o Senhor quer fazer. E então, de orações pela madrugada e as orações durante a semana que fazíamos por isso, Deus foi nos dando a direção. Em uma madrugada, quando eu orava, naquele momento, antes, orando por isso, eu já estava nesse momento lendo um livro que, traduzido para o português, seria mais ou menos assim: o Pródigos e Aqueles que Amam Eles. E esse livro ele cita exemplo de 5 filhos que estavam distantes do caminho do Senhor, mas que pela intercessão das mães vieram de novo para o caminho do Senhor. Então eu estava lendo este livro e tudo isso estava acontecendo. Então eu entendi que Deus queria nos levar a algum movimento de oração pelos filhos. Mas em busca ainda do que eles recebiam nas mãos, em uma das madrugadas, Deus falou algo para mim que deveria ser algo sobre oração. E eu comprei mais um livro sobre mães que são mães intercessoras. Eu comecei a pesquisar sobre movimentos que existem já de mães que oram pelos filhos, que são movimentos preciosíssimos que nós temos. E Deus começou a fazer crescer isso dentro do meu coração. No começo do ano, eu participei de uma conferência. E nessa conferência aconteceu algo muito especial. Eram muitas pessoas que participavam desta conferência e eu estava sentada da metade para o fundo
e o pregador de repente interrompe a pregação e ele fala assim: choro de intercessão. E eu me emociono todas as vezes que eu falo sobre isso, porque quando ele disse choro de intercessão, eu comecei a chorar na minha cadeira e foi algo muito forte. E ele dizia: choro de intercessão pelos pródigos, e quando levantar, mas quando levantar haverá grande alegria. E Deus estava fazendo um movimento ali, Deus estava levantando algumas pessoas e eu senti aquele toque. Então isso aconteceu em janeiro, daí em final de março, Deus nos deu essa palavra e Deus estava construindo algo lindo. Eu lendo aquele livro sobre os pródigos, que alguém disse que eu precisava ler aquele livro. Então, numa madrugada em oração, Deus disse assim: faça um manual de oração. E eu disse: sim, eu vou fazer. Como? E Deus disse: você já tem as orações que você anota nos seus cadernos. Eu tenho o hábito de fazer devocional escrita e eu anoto também algumas orações que eu faço em favor dos meus filhos, da minha família. E eu disse para Deus naquele momento: sim, Senhor, eu tenho os meus cadernos, eu tenho as minhas orações. E como era de madrugada, eu terminei meu período de oração, fui dormir e na manhã seguinte eu comecei a pegar todos aqueles cadernos e a folhear e a encontrar ali temas de oração e já comuniquei à pastora Jane e disse: pastor, eu creio que Deus nos deu o que Ele quer, o que as mães vão receber no Dia das Mães, porque a princípio pensávamos que seria assim. Então eu falei: olha, já temos aqui, eu vou selecionar os temas. E meu esposo, o pastor Silas, me ajudou nessa seleção dos temas, em cima de algumas orações que eu havia anotado em meus cadernos e também em cima de algumas coisas que já existem por aí. E nós fizemos isso tudo firmado na palavra, porque há poder quando nós oramos a palavra. A palavra traz vida, a palavra cria coisas, a palavra é poderosa para realizar e para aumentar a nossa fé. Então, nós fizemos estes temas e nós chegamos à conclusão de que deveria acontecer assim. Então, a pastora Jane disse: então você começa escrevendo, você já tem os teus cadernos. E eu disse: pastora, só que no meu coração eu sinto que eu devo convidar mães para fazer parte desse projeto. Convidar mães que oram pelos filhos para escrever sobre os temas. Então ela disse: então vamos sentar e vamos fazer uma lista de algumas mães e você vai passar a cada uma delas o tema que deve ser orado. Então, nós sentamos, fizemos essa lista. Eu e o pastor Silas escrevemos os temas de oração e contactei com as mães que iriam escrever sobre os temas. E o nosso tempo era muito curto, porque nesse tempo de final de março para começo de abril, Dia das Mães, comecinho de maio, então foi muito corrido e eu chegava para as mães, eu dizia: você tem pouco tempo, mas eu quero te convidar para que você escreva. Eu sei que você ora pelo teu filho, se você pode me ajudar escrevendo sobre este tema. E eu passava o tema e as mães todas foram aceitando o desafio e elas disseram: conte comigo. A outra dizia: eu vou escrever, pode deixar. E assim o nosso manual começou a ter forma. E nós continuávamos orando, pedindo a Deus agora um nome para esse material, para esse manual, que sabíamos que seria um manual de oração, mas não tínhamos o nome. E também em oração, às madrugadas, Deus colocou no meu coração 4 nomes. E entre os 4 nomes estava o movimento Mães que Vão Além. E quando esse foi o último nome que Deus colocou no meu coração, e à medida que Ele me colocava os nomes, eu anotava esses nomes. E quando esse nome veio, ele saltou o meu coração de alegria e eu fiquei muito feliz. Senti uma paz ao ouvir esse nome. E à medida que eu ia compartilhando com a pastora Jane, com outras pessoas, as pessoas falavam: nossa,
Esse nome, ele é muito amplo. Ele fala sobre realmente o que a mãe faz. A mãe sempre vai além. E Deus foi confirmando, e já tínhamos também o nome para esse material. Nós estávamos orando por isso, e naquelas manhãs nós continuávamos orando e jejuando, buscando em Deus. E numa manhã Deus deu uma outra visão à pastora Jane. Ela via estas mães como guerreiras. Elas estavam vestidas, as vestimentas eram como de guerreiras, e elas estavam à porta de suas casas com uma espada na mão, e elas faziam com a espada para lá, para cá, como quem tem autoridade e como que dizendo: aqui não, diabo, aqui não, inimigo, o meu lar é de Jesus, a minha família é de Jesus, os meus filhos são de Jesus. E estas mães, elas se posicionavam. E algumas saíam das suas posições não porque estavam abandonando o seu posto, mas elas saíam para convidar e chamar outras para assumirem o posto de estar como guardiã do seu lar. E isso foi crescendo, e Deus nos deu a direção de fazermos também uma manhã do clamor, manhã do grande clamor do movimento de oração, do movimento Mães que Vão Além. E nós passamos para as mães esse manual bem no Dia das Mães. Ele ficou pronto, as mães entregaram o material, nós sentamos com o pessoal da Crossby, nós sentamos com a Samela, com a pastora Beca, e nós pensamos na capa, nós pensamos nos detalhes, e nós vimos em tudo a bênção de Deus, a mão de Deus, e o manual estava pronto para ser entregue no Dia das Mães como uma lembrança para as mães. E eu acho que mais do que uma lembrança, nós estávamos dando uma ferramenta para as mães, uma ferramenta que estava nos despertando para orarmos mais pelos nossos filhos e nos despertarmos para nos unirmos como mães neste propósito de orar pelos filhos. E isso foi feito, e foi uma maneira como Deus trabalhou isso. E nós pensávamos: que bom, nós já fizemos, é para nossa igreja, mas bem naquele dia, naquele culto, nós tínhamos alguém da Itália que estava participando, e essa pessoa comprou alguns manuais, levou junto alguns manuais, e já começou um grupo de oração e intercessão pelos filhos com o nosso manualzinho, que é esse aqui. E esse manual hoje também ele está em várias cidades do norte do Paraná, ele está no estado de Santa Catarina, ele está em várias igrejas nossas aqui de Curitiba e da região metropolitana. Algo que estava no coração de Deus, mães que vão além, Ele está indo além, porque Deus quer levantar guerreiras. Deus quer levantar mães dispostas a abraçarem esta causa. E talvez você que esteja ouvindo esse vídeo diga assim: que bacana, mas eu não tenho filhos. Mas você sabe, quando nós vemos mães que adotam filhos, que adotam crianças por alguns motivos, elas adotam essas crianças, e quando elas adotam essas crianças, elas recebem uma autoridade de mãe daquelas crianças. E o movimento também não é diferente. Deus colocou no nosso coração que pessoas podem, que não são mães, que não vão orar pelos seus filhos, podem interceder também por outras crianças, outros filhos, que serão filhos adotivos no coração e na oração. Isso é muito importante dizer. Deus vai estar usando você. Deus vai estar dando a você esta autoridade espiritual para fazer isso. E também algumas mães que já oram por seus filhos, Deus vai colocar no coração para adotar mais alguns e assim fazer esta intercessão pelos filhos, clamando para que Deus visite os filhos, para que Deus mude situações e para que Deus faça grandes coisas. Algumas mães serão
movidas a orarem por algumas coisas específicas, assim como eu fui chamada para orar pelos pródigos. Deus vai levantar por algumas questões específicas mães para estarem orando e intercedendo. E o movimento Mães que Vão Além já fala algo que é muito especial. Você vai estar indo além, além do cuidado natural, além do amor, da proteção que você concede ao teu filho. Você está sendo convidada a entrar no mundo espiritual e a guerrear pela vida dos teus filhos. A oração trará a resposta, a oração fará coisas lindas na vida dos nossos filhos e nós vamos presenciar isso, porque este movimento tem o objetivo de unir as mães em um só propósito: orar pelos filhos.